Bora, fiel, se liga aí na aula do Zé Elias após a derrota de ontem. Ele que entende muito de timão, entende cada centímetro ali do Parque São Jorge. Ele falou sobre a risadinha do Memphis, que deu uma polêmica no dia de hoje. Tá muito bom esse corte. Prestem bem atenção no que o Zé Elias falou, hein? Tá muito bom. Deixa o seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Dê uma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Agora, a imagem só tá o sorriso, né? O componente todo, o combo todo da imagem é que chama mais atenção. Se a gente tiver a imagem... A gente não tem a imagem aqui, mas imagem, o Brasil já viu. A imagem é um tapa na cabeça do moleque que estava no banco de reserva do lado dele. Tá brincando com o moleque. Perdendo 1-0, vai brincar no banco. 15 minutos do primeiro tempo. Acho que tá legal. Tá, Não pode, não? O Corinthians está numa fase boa, o time tá perdendo o jogo para um rival direto, e no banco de reserva você tá dando tapa na cabeça do moleque, do lado, fazendo gracinha. Dá uma olhada no Garro, que tá um degrau abaixo no banco de reserva. Eu tava participando da piada só Dá isso. uma olhada na cara do Garro que tá... Acontece, Pascoal. Bom, eu não gosto desse tipo de atitude. Eu acho que o cara tem que estar compenetrado. Você viu como é que foi entrar o Garro no jogo? Ele estava arrumado, preparado, com a camisa, já estava com a chanca amarrada, tudo arrumado. O outro ainda foi tirar, botar o colete, foi botar a camisa, foi pegar... Tem umas coisas que eu também não consigo entender. Eu não consigo entender por que jogador de futebol hoje, aqui, o Zé Eliaszinho, uma época, os caras já, para entrar em campo, o professor já tô aquecido, pode botar que eu tô quente, bota lá que eu quero jogar. Agora os caras hoje não. É a meia que não tá legal, é a chuteira que não tá amarrada, tá com uma camisa de treino, não tá com a camisa de jogo, aí precisa tirar, o couro comendo. E o time perdendo, e a camisa do treino, e vai tirar, e o time tomando borrachada. E o Zé Rafael tomando conta no meio campo. E aí, pá, e o Royenser tocando a bola. E o Santos atropelando o Corinthians. E aí, o cara tá fazendo piadinha no banco, e para entrar no campo é uma missa. Tem que botar uma roupa, assim, como se fosse, ele fosse, antigamente falava fardar, né, Zinho? Ele ia fardar para entrar em campo. Puxa vida, precisa tudo isso para ficar no banco de reservas? Você tem que ficar tão à vontade assim no banco de reservas, sem estar preparado para entrar no campo? Isso me preocupa. Mas o sorriso isso me preocupa. 15 no primeiro tempo. O sorriso me preocupa também. Porque o time está perdendo 1-0. Isso mostra que ele não está nem ligado no que está acontecendo. O couro está comendo lá, o Santos atropelou o Corinthians. Foi uma betoneira, anotaram só a placa final, era o 3. O resto não viram. O Corinthians não viu o Santos ontem. Não, esse aí não é betoneiro, esse é um trem, né? Quem é que tá no áudio aí? É o Felipe. Ah, Felipe, tô descobrindo, hein? Nos outros resultados não tem trenzinho, não tem isso e aquilo. Calma, tô descobrindo, hein, Felipe? Tô descobrindo, é bom, a gente conhece as coisas, tá vendo? Tá sentidinho hoje. Não tô sentindo. Eu sou uma pessoa justa. Eu não estou assim, mas assim. Não, mas você falou. Eu vi, tomaram de 4, tomaram de 3, perderam, crise, um monte de coisa. Mesmo falou o Felipe ficou com o dedo duro, não tocou nada. Dedo duro. Tem isso? Dedo Claro duro. Tem também. Aí, dedão duro. Agora o Corinthians perde pro Santos. Sentiu. Não, faz parte. Como diz o outro, pegou. Mas você falou ontem que o Santos era favorito. Favorito. Pra mim o Santos é favorito. Mas não do jeito que foi, né, Zé Elias? Você fica apertando o botão toda hora. Não, boa noite, né? Boa noite a todos. Você tá no caderninho aqui, eu senti sua provocação na apresentação. Tá sentidinho você hoje. Boa noite, meu vozinho. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Deu um tapa no telhado. Isso aqui foi um presente do meu filho, ele me deu uma maquininha de cortar cabelo. Aí... Já aproveitou. Agora de graça então, Zé? Não, sou eu que faço isso, né, Pascoal? Melhorou. Sou eu que faço. Olha isso, cara. Pascoal, o cabelo, quando não é lisinho, você tem que fazer o simples, Pascoal. Meu cabelo não tem penteado. E ainda é cheio de rodar moinha aqui, agora eu tô virando anjinho aqui, assim, ó. Tá fazendo a coroinha, Zé? Já. Mas eu gosto da estileira. A barba é mais ou menos do mesmo comprimento. Italiano, né, Zé? Ele tá tentando te emocionar, Zé. Mas ele não é. Agora já foi. Mas assim, tem algumas coisas sobre... Muito obrigado. Depois eu pego o corporativo aí que nós vamos almoçar. Não, mas algumas coisas, né, em relação ao jogo de ontem. O sorrisinho te incomodou também?
Assim, eu acho que primeiro incomoda, é lógico, né? Porque você está num jogo, você está no banco, você está vendo que o seu time está indo mal, e aí ainda mais ele com a importância que tem, prestar atenção um pouco mais no jogo para ver as questões táticas, analisar as coisas para ver o que vai fazer, quem está jogando no lugar dele e tal. Às vezes você tem esse tipo de comportamento. É de um outro país, né? Tem uma cultura diferente, tem uma forma diferente de encarar determinadas coisas. Mas assim, incomoda para quem está acostumado com esse tipo de situação. Você vê o time mal, tendo dificuldades, incomoda. O que me incomoda mais é assim, são aqueles jogadores que as pessoas não veem, não sabem, né? Que não está na tela, que acaba o jogo, você toma de 3, toma de 4, não estou dizendo o que aconteceu ontem, não é isso, toma de 3, toma de 4, todo mundo assim, e aí chega na night, sai numa boa como se nada tivesse acontecido. Isso me incomoda mais, isso me incomoda mais. Né? Porque as pessoas não entendem. E tem muito disso. Eu acho que as pessoas precisam ser profissionais, né? Profissional, você está ali e tal. E aí me incomoda um pouquinho. Mas assim, o Memphis tem toda uma série de comportamentos em relação a algumas coisas que ele está acostumado no país dele. Eu acho que ele não entendeu como funciona o Brasil em termos culturais em determinadas situações. Ontem é uma delas. Né? É lógico, começo do jogo também, acho que nem você está falando, 15 minutos. Tinha muito tempo ainda, né? Eu acho que assim, tem aquela coisa do começo do jogo, aquela coisa que você fala, não, tem muito jogo pela frente, tá, volto a falar, uma cultura diferente. Eu morei fora do país, joguei contra holandeses, com holandeses, é uma cultura totalmente diferente da nossa. Quem foi para a Holanda, o vovozinho tem a sua filha, né, mora lá. Então a gente Meu sabe. é holandês. É uma cultura muito diferente da nossa, muito diferente da nossa. Talvez o que aconteceu hoje, ele vai ver muitas críticas, então provavelmente no próximo jogo ele já não vai dar o sorriso, já não vai fazer o que fez. É engraçado isso que você está falando, porque no jogo da Holanda, terminou o jogo, ele falou que a torcida holandesa deveria ser um pouco mais passional, deveria adotar a passionalidade do sul-americano. Ele reclamou da frieza lá, como o jogo é encarado. E aqui a gente, é só a minha versão, eu não gostei. Eu não gostei. Ele está jogando no Brasil. Ele tem que entender como é que é. Azar também, né? Hein, Teto? Que foi bem na hora que a câmera mostrou, né? Azar não, né? Foi de propósito. Avisado, né? Um cara avisado. Assim, boa noite também para todos, fã de esporte. Dupla dinâmica maravilhosa. Eu gosto desses caras, sabe? Eu gosto desses caras. O de barba. Pô, tem que vir mais vezes aqui mesmo. Pô, eu me divirto aqui com você. O de barba o de barba mais grossa chegou impossível. Concordo aí, o Pascoal falando. Cada um é de um jeito e o Zé completou melhor ainda, né? Porque morou, jogou lá. Mas eu quero falar do jogo, né? A gente falou aqui ontem, né? Quando a gente viu a escalação, gente. A gente viu a escalação do Corinthians e falou, Pascoal fez assim, ó, e o Santos estava jogando o jogo da vida dele ali. O Santos, se perde esse jogo, corria sério risco de estar na zona de rebaixamento. Ainda está ali, deu uma respirada. E é o jogo, é o clássico. O Santos encara o Corinthians como seu maior rival. Sim. Então, um Vila Belmiro lotado. Você viu o Neymar vibrando? Então vamos pro lado positivo, que dizem que o Neymar, às vezes, não está tão... concentrado. Ele tá ligadíssimo. Ligadíssimo, vibrando, torcendo, porque era o jogo do Santos. Golaço, hein? Nossa Senhora. De quem, Pascoal, o gol? Royeiser. Não. Esse foi do Barreal. Barreal. Aí. Os mais belos do campeonato. Cara, pegou uma canhotinha, ó. O Neymar assim, ó. É isso, pô, vamos ganhar, Você sabe sair desse eu sufoco. escutei corintiano reclamando do goleiro. Fabrício da Fiel, né? Tá ali brincadeira. Reclamar do goleiro, não dá, mas né, assim, gente? o Santos estava com um Quinto time... andar, pô. Como é que o cara vai chegar naquela bola O Santos ali? estava com um time melhor, o Santos entrou para decidir o jogo no primeiro tempo. O Corinthians não é toda hora que você vai ter tantos desfalques. O Corinthians não tem um elenco para jogar uma competição. Antes eram várias competições. Ainda bem que a Copa do Brasil é só depois do Brasileirão. Olha isso. O Corinthians tem 11 ele titular bom. Encara todos os times. Mas quando precisa mexer, gente, e tinha que mexer muito, aí tem essa coisa do cara tá voltando, o outro tá voltando de contusão. Então, o foco, a concentração no jogo, às vezes fica difícil. Eu concordo com vocês. Eu fui um atleta profissional. Eu não fui o melhor jogador. Tem gente que jogou muito mais do que eu, mas profissional mais do que eu não teve. Atleta profissional, teve igual.
Então, nisso eu posso falar. Você tem que ter um comprometimento, entender como está a situação e o momento do teu time. Então, evita. Você é o craque, você é o cara mais famoso. Vai estar todo mundo ligado em você. Fique esperto. Isso ele tem que tomar cuidado, o Memphis. Agora, falando do jogo, o Santos atropelou e mereceu ganhar. Poderia ter sido até demais, né? Primeiro tempo... Especialmente primeiro tempo. Primeiro tempo, o Santos... Mas assim, eu não... eu fico assim impressionado com a demora, né, das pessoas entenderem o sistema de jogo. Jogadores, você disse? Não os jogadores, porque hoje... O Dorival não estava no banco pela segunda vez. Lucas Silvestre. Porque hoje... Filho do Dorival. Hoje os jogadores, diferentemente da minha época e da época do vovozinho, nós resolvíamos no campo. Nós víamos, vem cá, vamos fechar aqui, faz isso, faz aquilo e tal. Muitas e muitas vezes nós resolvíamos no campo esse negócio de posicionamento tático, de entendimento. Às vezes você não conseguia ver, mas tinha um cara que estava atrás. Vamos fechar o espaço aqui, você está vendo? O Royeiser está flutuando aqui, como gosta de dizer o Pascoal, né? Tá jogando atrás Ele jogou com 3 volantes e ninguém marcou atrás dos volantes aqui, tá pegando a bola. Quando o Corinthians dá o chutão, pressiona, ele vem atrás dos volantes e joga o tempo todo. O Zé Rafael deitou e rolou, porque jogou sozinho praticamente o jogo todo. Uma coisa, Zé, né? Até para completar e você continuar, me chamou a atenção na coletiva do Lucas, porque o Dorival estava suspenso, que ele fala, não foi parte tática só, sobre o Guinegão, não foi né? planejamento, mas foi muito atitude. Ele jogou muito para os jogadores. Então, mas o que eu ia falar é isso, né? Em relação também à atitude, mas uma coisa é você ter atitude. Eu acho que ali os caras tentaram. Se você... Dava para ver o Ranieri tentando correr, como é que fala? O lateral esquerdo, né? O Anrileri, todo mundo correndo e tal. O problema é correr errado. Hugo jogou do lateral esquerdo, o Anrileri de zagueiro. Então, mas depois ele inverteu, né? Ele voltou uma linha de 4, tentou ali diminuir e tal. Mas o problema, assim, se você já tem... errado, né, Zé? Se você já tem as limitações, você corre errado, você pode ter a atitude que você quiser. Você pode correr, mas você vai correr sempre errado, porque você não vai encontrar posicionamento. Fora de casa é uma lástima, né? Sim, mas passa... Um tempão sem vencer em casa também, mais de 4 meses. Venceu o Mirassol, mas fora de casa, Plihal, o desempenho é muito ruim. Plihal, você é testemunha, e eu, o vovozinho, o Pascoal, nós estamos falando acho que o ano inteiro. O Corinthians tem 11 titulares. Quando precisa mexer, cai muito. Aí você acerta um jogo ou outro, tem aí uma questão, você pega o time adversário também, por exemplo, como foi contra o Inter lá, tinha o time mexido também, mas conseguiu acertar, o time do Inter também não está, né, aquele time que a gente esperava que fosse durante o ano e tal, aí você consegue segurar um pouquinho, mas ainda você tem alguns jogadores. Quando você não tem no Corinthians, um jogador, por exemplo, o Martínez tem todas as suas limitações, mas ele é fundamental para esse time. Sim. Ele e Ranieri no meio campo é um Corinthians diferente. É um Corinthians diferente, é um time que tem 2 jogadores que vão marcar, que vão lutar, e isso aí passa o recado para os outros. Então você acaba condicionando. Quando não tem isso, o Corinthians é um time normal. O Corinthians não é o único, desculpa te interromper, Zé, não é o único time grande deste Campeonato Brasileiro que, se contasse sempre com os 11 titulares, seria muito mais competitivo. Acontece que esses times são meio que imaginários, porque boa parte desses jogadores é veterana, jogadores veteranos. Sim. E esses caras estão sempre fora. Sim. Então você vai contar com os 11 em 38 rodadas, se tanto 5 vezes. Sim, mas o Yuri Alberto não é veterano. O Yuri Alberto todo mundo. O Garro não é veterano, mas o Garro 28 esse ano anos. teve problema o problema é que tem muito joelho. Mas ele jogou machucado, né? O jogou as finais do Campeonato Paulista machucado. Eu acho que também, Zé, para você completar, é quando você perde todos ao mesmo tempo. Sim. Aí fica também complicado. É duro, gente. Sim, você perdeu o Memphis e o Garro, eles não poderem começar o jogo. Tem uma diferença. Sem falar. O Carrillo também, aí o Martínez também. O Martínez com os problemas particulares que teve. É verdade. Todo mundo. O Carrillo lesionado. Tem muitos problemas. Jogador acima de 30 anos, Pascoal. Não, mas por que ninguém machuca no Palmeiras? Mas, por exemplo... Os jogadores machuca. Muito menos, né? Porque os caras têm 25, 26 anos. Não, os caras estão no auge. Mas quantos anos tem o Yuri Alberto? Não, o Yuri Alberto tem 25. Não, só para chegar no ponto que eu quero. Quantos anos tem? 25 anos. Acho que tem até menos, hein? Ele é o único que, quando se machuca, mesmo com gravidade, ele volta logo.
Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele jogou ontem, você achou que ele jogou? Eu acho que ele só entrou em campo. Inclusive, o gol do Barreal sai de uma bola um erro dele. Sim, mas ele não conseguiu dominar uma bola, os caras chegaram junto nele todas. Mas é aí onde eu vou chegar, é onde eu quero chegar. Quando o time do Corinthians não está montado, não está justo, não está corretinho ali com os 11 titulares que a gente sabe, o Yuri Alberto não joga. Por quê? Porque foge totalmente do tipo de jogo que ele está acostumado a fazer. O Yuri Alberto não é o cara para segurar a bola, o Yuri Alberto não é o cara para você tentar fazer 1-2. O Yuri Alberto é o seguinte, Yuri, se movimenta que a bola vai chegar para você finalizar. Quando não tem o time completo, o Yuri não consegue jogar. E aí o time sente, porque a bola bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Você não consegue. Né? O Maicon... ele não é um centroavante que segura a bola. Ele não é o centroavante que segura a bola. Nesse jogo, era importantíssimo. O Corinthians joga a bola lá na frente, você segura aqui, tipo, né, o Caleri. Joga, segura a bola aqui, você sai, fecha um pouquinho, segura a bola aí, aguenta um pouquinho de porrada aí. Vamos segurar um pouco aqui. O Yuri não tem isso, o Yuri não consegue segurar a bola, né? Por característica, não é característica dele. A característica dele é se movimentar e jogar. Quando ele consegue jogar? Na maioria das vezes, quando o Memphis está junto. Porque o Guinegão também não é desse jogador de fazer... O Guinegão é de jogar, de correr, de se movimentar, segurar um pouco mais essa bola, porque ele consegue segurar. Tecnicamente, ele tem um controle maior que a bola do que o próprio Yuri. Então, assim, se você já não tem um ataque que te segura a bola, nos momentos que você tem a posse de bola, para você pelo menos administrar, você tem um meio campo, que é o Ranieri e o Maicon. Gosto muito da pessoa, sempre me falaram muito bem dele, mas o Maicon não consegue mudar o passo. Não sei se vocês já repararam isso. Ele não muda o passo, ele corre 90 minutos da mesma forma. Você não vê ele dando um pique, acelerando. Ele pega sempre a bola. Foi assim, Zé, ou depois das lesões? Depois das lesões, ele ficou dessa forma, mas assim, eu acho que você pode jogar nesse passo. Fabrício observou que antigamente, antes das lesões, ele era chamado pelo Tite de Paulinho de rodinhas. Mas ele se movimentava, ele chegava para finalizar, ele chutava de longa distância, ele era um cara que acelerava, distribuía o jogo. Hoje, antes da bola chegar, ele já está procurando aqui, ó, para ver para quem ele vai tocar. E ele é o cara desse meio campo que ele tem que segurar a bola. Vem casinho, toca aqui, devolve para mim. Pascoal, devolve para mim aqui. Vira o jogo. O Corinthians também não tem esse cara. Por isso que o Carrijo e o Martínez são jogadores importantíssimos. Porque o Carrijo sabe a hora de acelerar, sabe a hora de segurar. Essa observação é legal, né? Só quem jogou mesmo faz. Entendeu? Né? É capaz de fazer. Tinha um cara que fazia isso. Você fazia um bocadinho. Então, ritmar o time. E aí o Corinthians sente isso. O Corinthians não tem jeito. E aí pega um time ontem que estava com a faca nos dentes, sabendo do resultado, sabendo que precisava do resultado, sabendo que o vovozinho até falou ontem, olha, em Santos você não pode perder para o Corinthians, você pode perder para todos os times, menos para o Corinthians. Você vai jogar na Vila lá, o ambiente já é diferente. O Corinthians hoje, o pessoal já, não, vamos ganhar. E aí entra a questão da atitude, mas eu vejo muito mais um time que tem as suas limitações e quando não está bem posicionado taticamente, sofre demais. Né? E aí há uma coisa que eu critico no futebol brasileiro nesse sentido, que eu acho que os jogadores perderam a personalidade de mexer no time, ou se não de chegar no treinador e falar, treinador, a gente está com dificuldade aqui, e aí, o que vai fazer? Os caras não falam. Às vezes, se o treinador fala assim, fica em cima da linha aqui, a bola está lá do outro lado, a jogada está toda lá. O cara não sai da linha. O cara não sai da linha porque o treinador falou, fica em cima. Só que o cara tem que ter a percepção e a inteligência tática, né, de entender, aqui eu não vou pegar na bola. Se eu sou um atacante, o que é importante para mim? Ajudar na marcação, beleza. Mas o importante para o atacante é fazer o gol. Então eu tenho que participar da jogada. Participou da jogada, perdi, opa, agora eu volto para a minha função, porque até a bola chegar vai dar tempo. Mas isso não, essa geração, essa forma de ser, essa geração nossa aqui, não tem isso. Por isso que eles dependem tanto dos treinadores. Dependem tanto de ficar olhando para o banco para ver o que eu vou fazer. Eu fico aqui, fico ali, fico aqui, fico ali. Eles não têm essa independência e a inteligência, principalmente, de se posicionar em campo, de entender, né, as coisas. Eu vou dar alguns exemplos para as pessoas entenderem. E o vovozinho pode falar também, na época dele, muito mais. Mas na minha época, por exemplo, com o Bernardo me corrigia em campo. Zé, você está indo muito, segura um pouco. O Ezequiel falava para mim, não se preocupa, pode ir que eu vou me posicionar atrás de você. Onde você estiver, eu estou te dando a cobertura. Quando eu joguei na Inter de Milão, eu tive o privilégio de jogar ao lado de Simeone. Simeone era um
Que isso, hein? Fanático. Do Ezequiel pro Simeone. Não, tô dando. O cara era fanático de futebol, assim, o cara enxergava futebol, estudava. Virou Até treinador, hoje. né? Dava 5 minutos de jogo. Não tô exagerando, 5 minutos de jogo. Ele falava assim, Zé, segura um pouquinho aqui, eu vou um pouco pra frente. Aaron, fecha aqui, vamos fechar aqui. Ele ajustava o time Aaron Winter. Ele ajustava o time em 5 minutos, ou seja, você conseguia ter esse tipo de situação. Hoje nós não temos isso no futebol brasileiro. Isso sente falta. E aí vamos transportar isso, levar isso para a seleção brasileira. Estávamos falando sobre o Casemiro. O Casemiro é isso dentro de campo. Ele, com a presença dele, ele no Dunga, na ele seleção ajeita, dele, ele faz 94, tudo. Né? Então, assim, o Zito. Mas E outros seleção o porquê, 94 é uma plantação, né? o porquê que eu falei do monte de jogador do vovozinho. E aí, tinha não muito é... líderes, né? Por favorzinho, não me entenda mal, não é isso, não é brincadeira e tal. O Zinho vem de uma época em que nós não tínhamos tanta questão tática, como se tem nos últimos anos. Era uma questão de inteligência do jogador, de leitura e de conversa, de ajustar posicionamento dentro de campo. Porque na nossa época, né, pelo menos eu peguei isso, o Zinho deve ter pego alguns treinadores estratégicos e tal, mas o treinador era muito mais paizão, muito mais amigo do jogador tal, porque taticamente a gente mudava em campo. O vovozinho deve ter pego jogadores assim, que conseguiam fazer, o próprio Júnior, né? Cacete. Quando sai da lateral e vem para o meio do campo, quem observava, eu era volante, né? Na época você observava ele se movimentando, falando, gesticulando, organizando. O próprio Zinho, o Zinho taticamente era impressionante, ele fazia uma leitura de jogo que você falava, não, agora eu vou passar ali. Quando você olhava, ele estava fechando espaço, você não tinha como passar. Então, o futebol brasileiro carece de jogadores assim hoje. Então, antes de enfiar um cortezinho aí com a ESPN, o Zé Elias aí, mais uma vez, né? Muito bom ouvir o Zé falando que o cara manja demais de Corinthians, o cara mantém cada centímetro ali. E se ele falou, cara, se ele falou que a risadinha do Memphis incomodou, é porque incomodou mesmo, cara. Eu nem dei minha opinião sobre isso aí. Pra mim, tanto faz, cara. Pra mim, eu tava pensando já no jogo lá. Cara, é inacreditável, mano, esse time aí escolher jogo quando quer jogar, joga, quando não quer, não joga. Cara, e os caras são tão burros esse elenco aí, esses jogadores, que os caras passam vergonha, mano. Mas, mano, pensando pro outro lado também, você acha que eles estão ligando? Mano, é capaz nos treinos os caras tá dando risada, brincando ali, nem aí, mano, os caras tão lá. Os caras só querem saber de dinheiro no bolso e que se dane o clube, que se dane o torcedor, tá ligado? Vamos ver sábado agora a postura desse elenco lixo aí. Esses caras aí, vamos ver. O Vessone falou, cara, quero ver os caras fazerem esse corpo mole na Neoquímica Arena com o torcedor a 5 metros ali. Eu quero ver, mano. Pode até perder, mas jogar do jeito que jogou. Mano, é contra o Sport, é contra o São Paulo fora de casa, é ontem, tá ligado? Eu não sei o que se passa na cabeça desses caras aí, mano. Acho que tem merda na cabeça desses caras aí. E aquele pênalti do Bidon. Bidon ajoelhado agarrando a coxa do cara. Mano, o jogador é burro demais, é o que os caras pensam, na moral, mano. Deixa o like, se inscreve aí, se você não é inscrito, pra você não perder nada do Corinthians. Então, até uma próxima, valeu, é nóis.